custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o economista Paulo Jäger, que é supervisor do Escritório Regional do Rio de Janeiro do DIEESE. Bom dia, Paulo. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com você e Prazer com os ouvintes. Prazer é nosso também, Paulo. Vamos falar sobre mais um estudo do DIEESE sobre o custo da cesta básica, que mostrou que a cesta básica aumentou em 12 das 17 capitais que são pesquisadas. E na soma do ano e no acumulado em 12 meses, o aumento é generalizado e, em muitos casos, bem acima da inflação oficial. Queria que você falasse para a gente qual é um resumo, então, dessa situação da cesta básica no Brasil, depois de um momento em que teve uma pequena diminuição, não é isso, Paulo? Sim, nós tivemos 3 meses em que, na maioria das cidades, a gente teve uma redução dos preços, mas, olhando em perspectiva, o que a gente vê é um movimento sistemático de alta dos preços dos alimentos já há vários anos, e esse é o grande problema, não são aumentos pontuais. Então agora, como você mencionou, em novembro a gente viu em 12 das 17 capitais essa alta, algumas cidades do Nordeste, a variação foi negativa, mas na maioria do país prevaleceu a alta dos preços, e essa alta, ela é acumulada em 12 meses, ela é acima de 2 dígitos na maioria das capitais. Ela é positiva em todas as capitais e é acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10% na maioria das capitais. E isso vem acontecendo, não é nem pelo segundo ano, é pelo terceiro ano consecutivo, e talvez esse seja o maior problema. O nível dos preços dos alimentos está muito elevado, e mesmo que agora perca velocidade, né, a alta dos preços, ou mesmo numa hipótese muito otimista, a gente supor que os preços se mantivessem estáveis de um mês para o outro, ainda assim o problema da carestia continuaria afetando muito a população. Vou dar só um exemplo que talvez mostre para as pessoas o que eu estou mencionando. Em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro, aqui no município do Rio de Janeiro, a cesta básica custava para um trabalhador R$ 460. E agora ela está próxima a R$ 750. Então ela aumentou nesse período quase R$ 300, R$ 290. O salário mínimo nesse mesmo período passou de R$ 998 para R$ 1.212, ou seja, R$ 214 a mais. Sequer essa alta do salário mínimo, né, a valorização nominal do salário mínimo, foi suficiente para lidar com a alta dos preços dos alimentos. Mas as famílias têm vários outros itens, né, de consumo no seu orçamento, então isso mostra como que esse problema atinge duramente a população, especialmente a população mais pobre. E nesse mês de novembro, a pesquisa do DIEESE registrou os maiores aumentos em que produtos, Paulo? Os maiores aumentos foram verificados no tomate e na batata. São 2 produtos que têm variações muito fortes de preço ao longo do ano, tanto para cima quanto para baixo. As variações do preço do tomate atingiram quase todas as capitais, 12 das 17 capitais, e as variações da batata atingiram 9 em 10 cidades em que ela é pesquisada. A gente não pesquisa batata no Norte e no Nordeste. E essas altas se deram por conta do fim da safra de inverno desses 2 produtos, e estavam em preços, né, em patamares elevados, então isso é que provocou a alta desses preços, né? Mas, de qualquer forma, vários outros itens das cestas tiveram algum aumento de preços e alguns produtos também tiveram uma variação negativa, talvez valesse a pena registrar, que é o caso do leite e do café em pó, que são produtos que tiveram queda no preço em novembro, mas que acumulam uma alta ao longo do ano muito, muito elevada, beirando os 50% em algumas capitais. Pois é, estão em patamares muito elevados os preços desses produtos. Isso é importante o que você disse, que apesar do café ter registrado essa redução, e o café é uma das commodities também, esses preços são muito ligados ao dólar. E sobre esses produtos sazonais, eu queria que você falasse da importância de ter
uma autarquia, enfim, a Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que conseguia fazer estoques reguladores e que permitia que os preços não variassem tanto assim e não sofresse tanto no bolso do trabalhador, não? Sim, na verdade eu estava vendo a reportagem anterior, que é até comovente, né, como que essas pessoas têm fibra e estão olhando com esperança para o futuro, mas uma das pessoas que foram entrevistadas falou, né, foi uma destruição total das políticas públicas voltadas para esse setor, especialmente para a agricultura familiar, e uma dessas políticas que foram desativadas é a política de manutenção de estoques reguladores, especialmente voltada para produtos não perecíveis. Então, o governo mantinha nos seus armazéns, né, da Conab, a partir da compra de excessos de oferta, estoques que ele vendia em momentos de alta dos preços. E essa política ela servia para regular, para evitar excessos, tanto de baixa de preços quanto de alta de preço. A baixa de preços prejudica o produtor e a alta de preços prejudica as famílias, né, a economia doméstica. E essa política foi abandonada e é uma das políticas que deveriam ser retomadas agora para a gente voltar a ter uma oferta de alimentos adequada e a preço acessível para a população. Paulo, a pesquisa também demonstrou que o tempo médio para adquirir os produtos da cesta básica aumentou de 119 horas e 37 minutos no mês de outubro para 121 horas e 2 minutos. Isso demonstra também a importância de uma política de valorização real do salário mínimo para enfrentar essa carestia, não? Sim. Naquele período que eu mencionei para você, de início de 2019, início desse atual governo até agora, o salário mínimo teve uma correção de 21,4%. Ele, na verdade, ele teve a correção de acordo com a variação da inflação, mas ele não teve mais a valorização real do seu valor, porque a política de valorização, a política nacional de valorização do salário mínimo foi abandonada desde o início do governo Bolsonaro. Essa política, no período anterior, ela produziu um efeito muito positivo para a população, porque ela conseguiu promover ao longo de muitos anos, isso não foi feito de uma vez, uma alta acumulada de 78% do valor do salário mínimo, né, a alta real. Para as pessoas terem uma ideia, se o salário mínimo não tivesse sido corrigido pela inflação e tivesse tido essa alta de 78%, ficasse só com a correção pela inflação, o valor atual do salário mínimo seria de R$ 680. Então é fundamental a retomada dessa política de valorização do salário mínimo para a gente ter uma perspectiva de voltar a buscar uma melhoria na distribuição da renda do nosso país e uma melhoria nas condições de vida da maioria da população que ganha ou um salário mínimo ou um valor próximo ao salário mínimo. Nossa última estimativa deu conta de 57 milhões de pessoas entre trabalhadores na ativa e beneficiários da Previdência Social que recebem o valor do salário mínimo nacional. Então, é muito importante essa política, é uma política de rendas, né? Que ela seja retomada em bases estáveis, previsíveis, que é o que o novo governo está anunciando. Paulo, diante da série histórica, dessa pesquisa que é realizada todo mês pelo DIEESE, a gente pode projetar um crescimento ainda do preço da cesta básica, de estabilidade, de diminuição. É possível a gente ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos meses? É difícil fazer previsões. Um sinalizador importante é o que acontece com os preços em nível internacional de alguns desses produtos. Eu estava olhando os dados da FAO, houve nos últimos meses uma pequena redução dos preços em nível internacional, preço dos cereais, do óleo, açúcar, leite e da carne. Na verdade, de outubro para novembro já há uma interrupção dessa queda, tem uma estabilidade, mas o patamar, Rafael, ainda é muito elevado se a gente comparar com o período anterior ao início de 2020, que é o período pré-pandemia. Então a gente está com preços internacionais muito elevados e, como você mencionou, vários fatores influenciam nisso. Então a gente tem desde fatores climáticos até o peso do câmbio, o custo dos insumos. O Brasil a sua economia foi sendo desindustrializada e desnacionalizada, então a gente importa cada vez mais insumos. E no curto prazo, apesar da mudança de governo e todas as propostas que estão sendo discutidas,
eu não vejo a possibilidade de imediatamente você aumentar de maneira importante a oferta de alimentos. É preciso estimular os produtores, especialmente para aqueles produtos que requerem um prazo maior de maturação. Então, é difícil fazer prognóstico, mas a gente está vivendo uma situação emergencial por causa da fome, por causa do impacto do custo dos alimentos no orçamento das famílias, e eu sei que essa é uma preocupação do novo governo e eles vão priorizar essa questão. Sem dúvida, é necessário que seja de novo retomada a importância da agricultura familiar, que é a agricultura que efetivamente coloca comida no prato do brasileiro. Paulo, obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço para ti e a gente volta a se falar. Obrigado a você, um abraço. Conversamos com Paulo Jäger, economista, supervisor do Escritório Regional do Diese no Rio de Janeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.